hoje vamos abordar um item do capítulo 4, que é um capítulo muito interessante. Tudo bom? Boa noite. Em que a gente procura entender um pouco mais sobre essa passagem do Evangelho. Lá no capítulo 4, fala: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que o Espiritismo vem nos esclarecer a respeito deste tema? Então, este é um capítulo muito importante desta obra, e ele tem várias abordagens. O primeiro item abordado nesse capítulo é ressurreição e reencarnação. Em seguida, esse capítulo aborda reencarnação, fortalece os laços de família. Logo em seguida, vem as instruções dos Espíritos sobre este item do Evangelho. Dentro das instruções dos Espíritos, abordado 2 temas. Um tema, limites da encarnação, que será o foco da nossa palestra de hoje. E depois, necessidade da encarnação. Então, assim, esse é um resumo do capítulo. O capítulo é longo, a palestra é em torno de 40 minutos. Então, desse capítulo, hoje, venho com muita alegria e agradecido pelo convite, mais uma vez, abordar o item limites da encarnação. Vamos lá. Para entender os limites da encarnação, tem uma pergunta que a gente sempre, quando começa a conhecer a doutrina espírita, começa a ouvir essas palavras, reencarnação, encarnação, ressurreição, mas quando a gente fala em encarnação, a gente pergunta: esse troço de reencarnar tem fim? Quando é que acaba? Eu tenho que reencarnar toda a eternidade? Essa é a pergunta que muitos se fazem sobre a reencarnação. Então, hoje, a gente vai abordar com mais profundidade isso. Quais o limite da encarnação? A reencarnação, ela é abordada em vários livros, mas tem alguns específicos, principalmente lá em João, quando Nicodemos, tem uma passagem do Evangelho de João, em que Nicodemos pergunta a Jesus. Ele diz assim: mestre, como pode nascer um homem já velho? Porque os judeus acreditavam e tratavam, não tinha uma compreensão muito clara sobre isso, tratavam muito eles falavam da ressurreição. É isso? E aí Nicodemos, que era um estudioso da religião do tempo, era um judeu, vai e pergunta a Jesus: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer pela segunda vez? Porque, se a gente parar para pensar, quando a gente fala de ressurreição, ressurgir no mesmo corpo, na mesma carne, então, muitas dúvidas. E aí Jesus explica a Nicodemos. Diz assim: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos ficou pensativo, tentando compreender os ensinamentos que Jesus deixou nessa passagem. E muitos interpretaram como a maioria dos judeus, e a maioria das religiões até então interpretavam, compreendendo que a ressurreição, que era a compreensão da época, era você ressurgir no mesmo corpo. Isso que trata a ressurreição. Qual a diferença? O Espiritismo vem falando assim: não, é reencarnação. É você renascer em um corpo novo. E quando Jesus fala, que diz assim: se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Por que da água? Porque a água era compreendida por todos, e a ciência até então também tinha essa compreensão na época, que a água era a fonte da vida material. Você nota que quando a gente for estudar ciência, lá na Gênese, ou mesmo na parte da antropologia, as primeiras formas de vida se ressurgiram da onde? Da água.
Daí vem aquele ritual católico do batismo, que renasce de novo através da água. Então, esse renascimento da vida material, vem com a simbologia da água. E Jesus coloca mais um elemento até então a ser observado, que era do Espírito. Então, você tem que renascer da água, que aí, no caso, da materialidade e do Espírito. Né? Então, assim, e ele separa bem. O que é carne, o que é espírito. São coisas distintas. E a ciência, hoje, e naquela época também, se fosse mais aprofundado, alguns já entendiam dessa forma, vê que é impossível, após um corpo se decompor, voltar à natureza, é impossível esse corpo retomar a forma ou retomar a vida. A ciência prova isso. Né? Mas, até então, acreditava-se que esse ressurgimento era através da ressurreição. E vem o Espiritismo e fala de reencarnação. Então, para que essa reencarnação? Que história é essa de reencarnação? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, vem e dá um objetivo para a encarnação. A pergunta que ele faz aos espíritos é assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Tudo bem, já que existe já que não tem como chegar ao reino de Deus sem nascer de novo, né? Jesus já explicou isso a Nicodemos, está lá em João. Ele diz assim, então, tá bom, qual o objetivo dessa reencarnação, então? Kardec pergunta aos espíritos, na obra básica, né, do Espiritismo, e eles respondem, ele diz assim, Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Há uma informação relevante para a gente. Deus lhes impõe. Então, não é uma faculdade, não é facultativo. A reencarnação nos é imposta como uma forma de chegarmos à perfeição. Né? Então, isso hoje ainda é novidade para muita gente, que nós podemos chegar à perfeição e vamos chegar à perfeição. Imagina aquela época. E fala um pouco mais. Ele diz assim, a encarnação tem ainda uma outra finalidade. Qual a finalidade? A de pôr o espírito em condição de cumprir a sua parte na obra da criação. Opa, então aí tem uma informação relevante, que além do espírito chegar à perfeição através da reencarnação, ele também tem que colaborar com a obra da criação. Então, a reencarnação é uma forma que Deus nos impôs para nos capacitar a contribuir na obra da criação, na obra dele. Né? Informação relevante. Vamos guardando essas informações para a gente entender, responder a pergunta. Né? Que é a pergunta que o Evangelho aborda é quais os limites da encarnação. Entendendo um pouquinho a encarnação, para que ela serve, a gente começa a abordar esses limites. Diz assim, o Evangelho vem e nos explica. A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Né? Aí, o amigo que está entrando aqui pela primeira vez, que não conhece o espiritismo, diz, Eduardo, não entendi nada. E precisa compreender cada informação dessa. Realmente, é complexo. Por que é complexo? Mas é simples. Se a gente começar a desenvolver uma linha de raciocínio, dizer o seguinte, a encarnação, ela carece de limite. Então, assim, só precisa de limites traçados. Então, esse limite está dentro dessa regra se tivermos apenas o envoltório material que constitui o corpo do espírito. Que trem é esse? Que corpo é esse? Então, a gente precisa entender. Aqui, nós, os humanos, constituídos por um corpo material, que todos nós temos essa mesma composição, não é isso?
e todos vamos caminhar para ser espíritos. Uma simbologia aqui do espírito, vai diferenciar um pouquinho do outro. Corpo e espírito. É isso? Então quer dizer o seguinte, a materialidade do envoltório, se compreendemos que dentro do nosso corpo habita um espírito, se compreendemos, né? Todos aqui imagino eu que sejam cristãos. Cristãos porque acreditam que, acima de tudo, né, estamos vinculados pela lei do Cristo, que nos explicou que somos compostos por um espírito imortal. Ok? Então, esse envoltório que reveste o nosso espírito, a proporção que este corpo vai caminhando para a evolução, esse corpo vai se purificando. O espírito se purifica, o envoltório vai diminuindo, que é o corpo, até chegar em espírito puro. Então, conforme nós evoluímos, esse corpo, por exemplo, meu corpo é muito menor do que o do Carlão, né? Carlão, 1,85 m, eu pequenininho, mas independente, Carlão, do nosso tamanho, à medida que nós evoluirmos, nós vamos ficando menos densos. Essa é a mensagem que o Espírito começa a nos dizer sobre esse limite. Isso quer dizer o seguinte, que a evolução do envoltório do Espírito, esse corpo que nós temos hoje, quer dizer o seguinte, é uma veste passageira. Ele vai mudar. Esse corpo, ele vai se modificar. Ele vai, ao tempo que o espírito vai se purificando, esse corpo vai ficando menos denso, menos grosseiro. E aí vem mais. Lá no Evangelho, diz assim, em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por seguinte, menos sujeito a vicissitudes. Aí o Tomé disse, não, Eduardo, outro mundo, que mundo é esse? Tem mais mundo que a Terra? Tem. E vicissitude, que trem é esse? Né? A Vitória me pergunta, Eduardo, não está conectado esse trem? Que trem de vicissitude é esse aqui? Por que lá eles são menos sujeitos a vicissitude? O que são vicissitudes? Vicissitudes são situações ou circunstâncias consideradas contrárias e desfavoráveis. Então, o que seria uma vicissitude no nosso corpo de hoje? Por exemplo, uma doença. É isso? Então, as doenças que nós estamos afeitos é uma vicissitude. Porque é uma situação desfavorável, desagradável. Não é isso? Então, assim, há várias situações que nós, as intempéries, nós estamos sujeitos a muito calor, a muito frio, né, a sofrimentos, a dores físicas, não só as doenças. Nós ainda passamos por isso. Então, essas características são características do mundo que nós ainda estamos. Mas que mundo? Tem outros mundos? Ele está dizendo que em mundos mais adiantados, nós não estamos sujeitos mais a tudo isso. Não, peraí, tem mundo mesmo? Aí, vamos ver, né? Quem vai nos dizer? Não sou eu. Quem vem nos dizer de outros mundos é João. Lá em 14, 1 e 12, ele diz assim, Jesus nos disse a seguinte mensagem, que vosso coração não se turbe, Tomé, com relação ao outro mundo. Não é só isso aqui, não. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Peraí, então quer dizer que esse universo todo, no qual eu consigo enxergar parte dele, do qual a ciência me traz informação, isso é constituído de vários mundos habitados? É. Para alguns vão ficar felizes, poxa, tem muito lugar para que eu possa ir. Outros ficam tristes, poxa, eu achava que nós éramos o centro do universo, só tínhamos vida, só tinha vida no nosso planeta. Mas, infelizmente, para esses que acreditam que a Terra é o centro, não tem jeito. Há muitas moradas na casa do Pai. E que tipos de morada? O Espiritismo nos explica. Né? De acordo com o nível evolutivo dessas moradas, eles se agrupam em mundos, né, primitivos, que são os mundos
para as primeiras reencarnações, mundos de expiação e provas, então mundo dos quais nós ainda estamos passando pelo processo de encarnação, mundo de regeneração, né? Digamos assim, a próxima etapa que nós vamos seguir, conforme nós formos evoluindo, em seguida, mundos ditosos, mundos celestes ou divinos. Então, quanto mais evoluído for o espírito, ele vai encarnando no mundo compatível com o grau de evolução dele. É isso? Então, nós estamos bem aqui. Mundo de provas e expiações. Todo mundo passa por vicissitude. Não tem um que não tem uma dor. O nosso corpo ainda, muito sofrimento, muita dor, muita doença. Conforme no mundo de regeneração, muito menos doenças, muito menos problemas com o corpo. Por quê? Porque esse corpo está se depurando. Então, assim, quanto mais primitivo é o mundo, que é a mesma divisão que eu mostrei agora há pouco, só de uma outra forma, então, quanto mais primitivo, a vida é mais material. Quanto mais material, mais sujeito a problema. Quanto mais matéria, mais problema, mais vicissitude, mais dor, mais sofrimento. Então, quanto mais evoluído é o mundo, a vida é mais espiritual. Os espíritos estão ligados ao mundo apenas pelo tempo em que essa situação lhe permite evoluir. E aí a gente precisa compreender bem isso. Por quê? Porque a gente precisa entender o seguinte, nós estamos falando aqui, vulgarmente chamado de homem da caverna, mas não vamos muito longe não, nós estamos falando aqui há 250, mais ou menos, 1000 anos atrás, estamos falando aqui do Homo sapiens, Quem é esse aqui? Esse aqui. Esse era assim, evoluiu e está assim. Evoluiu aonde? Vocês já ouviram falar que a antropologia já trouxe na Terra? A antropologia já explicou que na Terra já foi habitada pelos australopithecus da vida, pelos Homo sapiens, Homo erectus, esses homens que a gente chamou homens pré-históricos, são homens que estiveram num mundo primitivo e foram evoluindo, e espíritos que habitaram esses corpos também evoluíram, e ao evoluírem os corpos também foram evoluindo. Então, esses mesmos espíritos que estão habitando os nossos corpos, ontem habitaram os espíritos desses homens pré-históricos. Então, a partir do momento em que nós formos evoluindo, nós vamos caminhando para a pureza do espírito. Essa é a mensagem. Então, cada vez que nós formos evoluindo, como vai ser o nosso corpo? Menos compacto. Que mais? Menos pesado. E não adianta fazer dieta, porque esse peso não é um peso decorrente da massa magra, da massa gorda. Correr todo dia de manhã, não comer aquilo, detox. Não é esse tipo de peso que vai dar o grau de adiantamento do espírito. Ele vai ser menos grosseiro. Esse espírito, ele também vai naturalmente confundir-se com o que nós chamamos no espiritismo de perispírito. Aí, não, peraí, agora tem um negócio novo. Estou falando de corpo, evolução para o espírito, agora tem perispírito, não tem esse negócio aí no meio? Tem. O espiritismo veio nos explicar o que é isso. O perispírito é um elemento intermediário entre o espírito e o corpo. Sem perispírito, não tem como o espírito habitar o corpo. Porque ele é um envoltório que une essa matéria ao espírito. Sem o perispírito, não tem como o espírito se relacionar com a matéria. Esquece. Então, todos temos perispírito. Então, esse perispírito, ele vai, junto com o espírito, ou junto com o corpo, se depurando à medida que o corpo vai se depurando. E aí, passamos agora a entender o corpo, que nós temos, composto por 3 elementos. Espírito, que
o Espiritismo define como a parte inteligente da criação. O que é espírito? É até difícil de pensar o que é espírito. Se você fizer essa pergunta para você mesmo, o que é espírito? Como é que você compreende o espírito? Um vai achar uma luz, outro vai dizer uma energia, né? Mas luz é matéria, energia é matéria. Aí você está dizendo que espírito é matéria? Né? Por isso que o Espiritismo definiu. O que é espírito? Se é o elemento inteligente da criação. Tá bom. Pronto. É o que pensa, é o que é capaz de aprender, é o que é capaz de evoluir. E como que ele evolui? Se relacionando com a matéria. Então, para que eu possa reencarnar e evoluir, eu preciso me utilizar de um corpo. E aí, eu preciso olha, eu sou apenas uma coisa que pensa. Para eu me relacionar com o corpo, eu tenho que ter algum elemento que me ligue com a matéria. É o perispírito. Né? Essa parte que nos acompanha durante toda a nossa trajetória evolutiva.